João capítulo 6, versículo 1. Amém? Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então, bem fácil de encontrar no Novo Testamento, né? O quarto evangelho que narra a respeito da vida de Jesus. João capítulo 6, verso 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Verso 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Diga comigo, já tinha em mente o que ia fazer. Em outra tradução diz, mas ele sabia o que ia fazer. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que ele está realizando. Mas vamos prosseguir a leitura. Versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães e cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Vamos orar? Peço que o Senhor ministre o teu coração, a tua alma, o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nos oramos e pedimos, meu Deus, que a tua palavra venha, Senhor, sobre a nossa alma, nosso coração. Que toda e qualquer inquietação que nos perturbe nesse momento, Senhor, seja varrida, retirada, removida, Senhor, do nosso coração, a fim de que não atrapalhe, Senhor, a tua palavra que necessita entrar na nossa vida. Por mais, meu Deus, que venhamos conhecer o texto, revela-nos nesta noite a tua vontade, uma palavra rema para cada um, Senhor. Estamos nesta noite aqui com muitas pessoas, meu Deus, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua dor, cada um, meu Deus, com a sua inquietação de alma. Mas certamente, meu Deus, que o Senhor ministra a cada um de maneira especial, como se fosse apenas uma única pessoa ouvindo, Senhor. Tudo quanto o Senhor deseja ministrar de maneira específica a cada um de nós. Vem sobre a nossa vida, meu Deus, no poder, na graça e na autoridade do teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Nesta noite eu quero ministrar, irmãos, com a igreja sobre esse tema, quando Deus já tem a solução. Podemos sentar, por gentileza? Quando Deus já tem a solução. Esse é o tema desta ministração, desta noite, que é comida para nós, alimento para a nossa vida, porque é a palavra de Deus, amém?
Meus irmãos, o texto que aqui menciona, narrado por João, ele escreve os evangelhos, um dos 4 evangelhos, de maneira diferente de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são chamados evangelhos sinóticos, que têm uma visão a respeito de Jesus. E João, ele ministra de uma maneira diferenciada de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é interessante que nem todos os milagres que estão em João estão nos demais evangelhos. Mas este milagre, ele é narrado pelos 4 evangelistas, tanto por Mateus, como por Marcos, como por Lucas, e também João está narrando. Mas João, ele narra com uma riqueza muito preciosa. E semana passada nós estávamos falando sobre a soberania de Deus nos desertos. E hoje, meus irmãos, é a soberania de Deus nas soluções. Eu quero que nós venhamos nos frisar, irmãos, no texto, quando diz ali, porque ele sabia o que ele ia fazer. Exatamente essa circunstância. Às vezes nós não estamos entendendo o que estamos passando, como sair da crise, como sair das ameaças, das pressões que a gente está vivendo no dia a dia. Na realidade, meus irmãos, quando Deus criou o ser humano, é como o papai e mamãe tiveram filho, está saindo agora lá do hospital com aquele bebê, coisa mais preciosa, mais linda, né? E o projeto para aquela criança que os pais têm é um projeto lindo, é um sonho maravilhoso, e deseja para aquela criança tudo de bom, todo sucesso na vida, que nenhum problema aconteça, nenhuma enfermidade, nenhuma calamidade, nenhuma tristeza sobre aquela criança, somente alegrias e felicidade. Na realidade, meus irmãos, o homem, depois que pecou, estragou tudo. O projeto de Deus era outro. Deus não criou o ser humano para se jogar no pecado, para se jogar numa vida distanciada e afastada de Deus. Hoje nós vivemos num mundo, num planeta poluído. O ar que nós respiramos é um ar tóxico. A água que nós bebemos é uma água poluída, que precisa passar por tratamentos e mais tratamentos para purificar, para deixar a água um pouco mais tragável. As famílias hoje estão desordenadas. Filhos que não respeitam mais os seus pais. Muito roubo, adultério, mortes, acidentes, impureza na mente, na alma. O homem destrói a natureza, destrói o que existe, que foi feito com perfeição pela mão de Deus. Mas tudo isso é um distanciamento de Deus. E aí existem os problemas humanos. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou, e aquilo que ele criou, a Bíblia diz assim, e viu Deus que era bom. Logo depois também Deus continua o relato da criação de Gênesis, diz, e viu Deus que era bom. E viu Deus que tudo era bom, porque Deus fez tudo bom, mas o homem, o ser humano estraga. O ser humano estraga aquilo que era um projeto lindo e precioso de Deus. Agora, Deus conserta, Deus age, Deus opera. E Deus está trabalhando, irmãos, para consertar as soluções que nós não temos, que os governos não têm, que os pais não têm, que a esposa não tem, o marido não tem, que as circunstâncias não têm. Às vezes os momentos que se vive são de angústia, o ser humano não sabe o que fazer. Como por exemplo, um homem de 63 anos, com uma doença terminal, desempregado, de repente agora ele recebe uma intimação da justiça, que a prefeitura está tomando o seu imóvel porque não pagou o IPTU. Aí o que acontece? O que ele vai fazer agora? O seu imóvel vai a leilão, vai para a rua, não tem condições de pagar um aluguel, vai morar debaixo de uma ponte. Às vezes o ser humano está vivendo assim. Agora, meus irmãos, Salmo 145, verso 15, diz que o Senhor sustenta a todos os que estão a cair e levanta a todos os que estão abatidos. Esse registro, meus irmãos, que está aqui registrado nos 4 evangelhos, ele ocorreu um ano depois de João capítulo 5, que é o episódio de um paralítico no tanque Betesda. Um ano depois vem acontecer isto. Agora, irmãos, o que nós vamos aprender, irmãos,
nesta situação, nesse texto aqui, de aplicação para a nossa vida, quando Deus tem para nós uma saída e Deus tem para nós uma resposta. Primeira coisa, meus irmãos, que eu aprendo é quando Jesus observa aquela multidão chegando. E Jesus está ensinando o povo. E o povo está fascinado, aprendendo, recebendo de Deus. De repente Jesus chama Filipe e diz para Filipe uma pergunta que ele faz: onde compraremos pão para esse povo? Observa bem, atenta bem para a pergunta de Jesus: aonde vamos comprar pão? Você está na sua casa, você, sua esposa, seus filhos, de repente vem uma família, mais outra família, vem muitas pessoas dentro da sua casa, e você não tem nada na geladeira. E aí você pergunta para o seu filho, diz: filho, onde é que a gente pode comprar pão, hoje que é feriado, tudo fechado essa hora? E aí o filho vai responder: pai, tem tal mercado lá no posto 24 horas, lá tem alguma coisa. Jesus fez a pergunta: aonde? Porque ele perguntou para Filipe. Filipe era de Betsaida, e Betsaida era por aquela região. Então, ele perguntou para um morador daquela região, que era Filipe, que conhecia a estrutura, conhecia os comércios, sabia onde tinha, sabia onde existia. Então, ele pergunta para Filipe exatamente porque Filipe conhecia a geografia, conhecia a estrutura financeira e comercial daquela região. Então, a pergunta foi para Filipe, porque Filipe sabia, Filipe era dali. Onde compraremos pão para esse povo? É uma pergunta, irmãos, particularmente para ele, porque ele era de Betsaida, é daquela região. A pergunta de Jesus tem um pouco a ver com a geografia, mas a resposta não tem nada a ver. Porque ele não respondeu. Aonde? Ele colocou um outro problema. Ele não deu para Jesus uma resposta dizendo: olha, Senhor, eu conheço, tenho tal fulano, tal pessoa, faz pão, possivelmente nós vamos encontrar pão lá. Mas não, a Bíblia menciona que ele respondeu, disse: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber o seu pedaço. Ele está colocando um problema matemático. Na realidade, um denário era suficiente, aliás, dava para comprar pão para 10 pessoas. Um denário é suficiente, é o dinheiro necessário para comprar pães para 10 pessoas. Então, na realidade, o que daria, o que ele está dizendo, olha, 200 denários, não é suficiente para comprar pão para todo mundo. Dá para 2.000 pessoas. E ele diz: não é suficiente. Talvez ele olhou exatamente o que eles tinham de dinheiro. Olha, nós temos 200, mas 200 não dá para comprar. Quem sabe a gente olha para aqui, olha, não, mas não dá para nós chegar lá. Mas sim, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Às vezes nós vivemos, irmãos, dentro da nossa ótica, da nossa limitação, e Deus não está nem aí para a tua limitação. Porque Deus não trabalha em cima da minha limitação, mas Ele trabalha em cima do poder que Ele tem. Porque o poder de Deus, meus irmãos, excede a nossa limitação e a nossa fraqueza. O poder de Deus é maior do que a nossa fraqueza. Na realidade, Deus trabalha em cima de elementos frágeis. Deus usa quem não é, para manifestar a sua glória. Deus realiza, meus irmãos, aquilo que no entendimento humano não é capaz. Mas Deus não trabalha em cima da capacidade e da potencialidade humana. Não é, é no meu pensamento positivo, é na minha força, é no meu braço. Deus não trabalha e Deus não precisa do nosso braço, da nossa força, do nosso raciocínio, do nosso intelecto. É Deus que usa, é Deus que faz. Então ele está dizendo o seguinte: Jesus, 1% de chance só. De 100%, 1% só. Na realidade, na matemática nem é 1%, é 0,5%. É menos do que 1%. Para poder alimentar aquele povo. Seria 0,4%. O percentual é aquela situação que o médico chega para você, chega para o familiar e diz: olha, não tem chance de vida, somente a morte agora, vai para casa para morrer, porque não tem solução, não tem saída. E aí você pergunta: mas doutor, existe alguma chance? Aí o médico diz: olha, 10% de chance, 5% de chance, 1%. Pois irmãos, o nosso Deus é aquele que nós ficamos com 1% com Deus.
porque vale mais do que 99% de incerteza. É Deus assim que trabalha. Deus trabalha assim, é nesta conjuntura que Deus trabalha. E olha a pergunta que Jesus faz para ele: aonde vamos comprar pão? Interessante, irmãos, como Jesus pergunta, e quando ele pergunta é para ensinar, porque Jesus já sabia. Jesus não está querendo um lugar para comprar pão, ele sabia o que vai fazer, o milagre ele ia fazer. E às vezes nós estamos assim, pensando no problema, como eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou resolver essa semana? Essa situação, como é que eu vou administrar? Deus já tem a resposta, enquanto nós temos o coração cheio de dúvida, cheio de incerteza, quando Deus já tem a solução. A pergunta de Jesus, irmãos, foi para testar a fé, foi para provar a fé. Talvez, se Filipe fosse uma pessoa de tanto tamanha fé, Jesus perguntasse: Filipe, onde é que nós podemos encontrar um lugar para comprar pão? Senhor, Tu é o Senhor do Senhor, Tu é o Rei da glória, Tu é o poderoso e majestoso. Por que lugar? Por que procurar o lugar, Senhor? Poder e autoridade está nas Tuas mãos. Às vezes nós estamos procurando soluções para a nossa vida, para os nossos anseios, para as nossas dificuldades. E a Bíblia diz, meus irmãos, lançando sobre Ele toda vossa ansiedade, porque Ele tem o quê? Cuidado de nós. E às vezes nós estamos ansiosos, preocupados, nervosos, atônitos. E Jesus disse: não vos preocupeis com o que haveis de comer ou beber, com o que haveis de vestir. Jesus está, irmãos, falando a respeito disso. Jesus ministrou sobre isso. E exatamente o que está na mente deste homem agora, de Filipe, é exatamente isso. Senhor, 200 denários não dá. O saldo que nós temos não dá. Não é possível. Mas Jesus testa com perguntas. Não é porque ele não saiba, mas ele quer testar. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, Deus faz uma pergunta: Adão, Adão, onde tu está? Ah, Deus não sabe onde é que está Adão? Deus sabia. Para que perguntar? Tem certas coisas, meus irmãos, que Jesus pergunta exatamente para testar. Está lá o cego, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda chamar e manda trazer ele. E aí Jesus pergunta: o que tu quer que eu te faça? Aí bonito, ele diz assim: eu quero uma namorada. Não é o que ele queria enxergar. Ah, Senhor, eu queria, sei lá, consegue um emprego para mim. Não, é a maior necessidade que ele estava passando, que ele estava atravessando. Mas ele faz a pergunta, porque quer testar exatamente a nossa fé. Senhor, eu quero ver. Então tá bom, então é isso que vai acontecer na tua vida. O que tu queres? O que você precisa? O que você carece nesta noite? Se Jesus te pergunta: o que tu quer que eu te faça? O que você vai responder? A pergunta mais lógica, a maior necessidade, aquilo que eu mais enfrento, a minha maior batalha, a minha maior dificuldade, o meu maior anseio, é isso que eu estou lutando. Jesus faz perguntas. Por exemplo, quando Deus pergunta para Elias, lá em 1 Reis 19, Elias, Deus pergunta: o que tu fazes aqui, ó Elias? A pergunta, irmãos, era para ensinar a Elias sair daquela clausura da caverna que ele se encontrava. E era um trabalho para Deus fazer no coração da alma. Outra coisa que nós vamos aprender, meus irmãos, aqui, é que o pouco para nós é muito para Deus. O pouco para você é muito para Deus. O que significa nada que está nas tuas mãos é muito para Deus agir. Deus não precisa de muito para agir. Deus precisa do pouco. O pouco que nós colocarmos e nós entregarmos, a nossa confiança, o nosso desprendimento, é muito para Deus. 200 denários de pão não são suficientes, dizia ele. Mas, meus irmãos, na mão do Senhor é muito. A Bíblia menciona sobre uma viúva que trouxe as suas 2 moedinhas ao templo para ofertar. Pareceu tão pouco e desprezível aos olhos dos abastados, dos ricos e dos afortunados da época. Mas aos olhos do Senhor Jesus foi muito recurso. Porque Jesus diz que aquela mulher deu da sua pobreza, ela deu o seu tudo. Era pouco aos olhos dos homens, mas não pouco aos olhos do nosso Senhor. Era o suficiente, aquilo que Deus estava trabalhando. A Bíblia menciona, meus irmãos, que
esta pergunta foi lançada, 200 denários, disse ele, não comprariam um pão suficiente para cada um comer, e cada um recebesse um pedaço. Então, a quantidade do recurso era pequeno, mas o que ele estava querendo fazer, irmãos, era algo mais. Depois, a Bíblia menciona no versículo 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E aí ele diz o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É a segunda vez, o que é isso para tanta gente? É a segunda vez. Primeira vez, 200 denários. O que é isso para tanta gente? O que dá para fazer com isso? Nada. Já a segunda pergunta, a segunda resposta, o que é isso para tanta gente? Mas disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu, e entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. A Bíblia menciona que tinha um moço, um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Que rapaz é esse? Talvez era um rapaz, tipo um vendedor de picolé, um vendedor de pão. Olha o pão, quem quer pão? Oh, irmãos, 5 pão no meio da multidão faminta, dá para fazer algum dinheiro, dá para fazer algum troco. Mas a Bíblia não menciona que ele está lá vendendo. Alguns dizem que esse moço, ele era conhecido por parte de André, talvez um conhecido de André. André conhecia aquele moço e então trouxe ele. E ele diz, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada. E deixa eu falar um pouquinho sobre o pão de cevada, irmãos. Era o pão do tipo mais grosso, ou do pior, que uma pessoa poderia comer. Era um pão pobre, era um pão de pessoas que têm as condições. Vai lá na padaria, ó, quanto que é aquele pão? Mas esse pão aqui é 10 reais o quilo, e aquele outro é 5, e aquele lá é 2 reais. Então tá, me dá uns 2 quilos desse pão aí. O pão de cevada era muito comum na época. E essa época, esse momento, era a época da colheita da cevada. Perto já da festa da Páscoa, era o momento da colheita da cevada. Cevada era muito cultivada entre eles. O livro de Ruth menciona sobre a colheita da cevada. Mas também a Bíblia menciona lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo 12, que a cevada era muito, e é mencionado como até um cenário de miséria. Quando diz, por exemplo, que eles estariam cozinhando o pão de cevada sobre o esterco humano. Era uma profecia de escassez em Israel. O pão de cevada sobre o esterco estava falando exatamente de um tempo de miséria. Cevada também era dado para a comida dos cavalos, dos camelos, dos dromedários. Era um alimento que também fazia parte, da alimentação dos animais. Agora, tão interessante, irmãos, que Jesus não está querendo fazer um milagre por fazer, porque Ele não faz nada em vão. Ele sempre faz algo com propósito. Você, nesta noite, está aqui com um propósito de Deus. Você observa que depois, Jesus vai falar sobre um pão. Ele vai falar sobre o pão da vida. Exatamente no capítulo 6. Jesus está falando, olha, eu sou o pão da vida. E ele diz assim, quem de mim se alimenta, não morrerá. E ele diz também depois, olha, vocês têm que comer de mim, que se vocês não comer do meu pão e não beber do meu cálice, vocês não têm parte comigo. Jesus, irmãos, está preparando um milagre diante de uma situação, mas ele tem uma lição muito maior do que simplesmente aquela conjuntura que eles estão passando, uma necessidade biológica, fome, naquele momento e por pão. Interessante que eles já querem até colocar Jesus como rei, porque multiplicou um pão de cevada. Mas ele tinha algo melhor. E eu quero dizer, meus irmãos, nesta noite, que as nossas situações que nós passamos, o Senhor Jesus sempre tem algo maior. Às vezes nós estamos focando no material, e Jesus está provendo para nós o espiritual que é superior. Ele fala de coisas maiores.
ele fala de coisas superiores. A pergunta também, quem é esse rapaz? É um garoto desconhecido. É um garoto que ninguém sabe, surgiu do nada, mas estava ali dentro de uma provisão de Deus. E Deus sabe, irmãos, né? E Deus vai usar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Aquele moço tinha, era isso que ele tinha, mas era o que ele usou. É um cajado que estava na mão de Moisés, foi o que Deus usou. Foram 5 pedras que Davi foi buscar lá no ribeiro, foi o que Deus usou. Jesus vai usar, o nosso Senhor Jesus vai usar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Então nunca despreze o que Jesus vai usar. Jesus usa o que geralmente às vezes é desprezado pelos homens. Eu quero dizer, você é desprezado, pois te coloca na mão do Senhor, porque Deus deseja usar a sua vida. Mas eu nunca vou poder ser nada, pastor, eu não sou nada, não sou ninguém. Mas então, querido, Deus quer fazer uso da sua vida. Deus deseja usar cada um de vocês que estão aqui para glorificar o seu nome. Esse menino, irmãos, foi chave para um milagre. Ele foi muito importante num deserto. Foi alguém usado por Deus para transmitir uma provisão de Deus que Deus desejava. Você é humilhado, ninguém observa a sua vida, né? Mas eu quero dizer, irmãos, que ali estava alguém que era a chave. Se alguém diz, olha, você não vai ser ninguém na vida, você não vai ser nada na vida, pois esse moço, ele fez toda uma diferença. João capítulo 6, narrando a respeito dele. E sabe, meus queridos, Deus está procurando coisas desprezíveis. Deus não está procurando grandeza. Deus não está procurando um coração arrogante, soberbo, presunçoso. Deus está procurando num coração desprezível, num coração quebrantado, num coração humilhado, num coração machucado, ferido, que está se reerguendo na vida, está tentando se recompor, está tentando se erguer depois de uma queda, está tentando se levantar depois de um tombo. São os desprezíveis, e aquilo que é desconsiderado pelas pessoas. Mas é o que Deus está olhando, é o que Deus está atentando, é o que Deus está cuidando, é aonde Deus está focando o seu olhar, é nos desprezíveis, é nas coisas sem valor aos olhos dos homens, aos olhos humanos. É o que Deus procura. A Bíblia diz que Deus habita com o contrito e com o quebrantado de coração, mas Ele não mora na casa do soberbo, daquele que acha que pode, daquele que acha que consegue, daquele que acha que em si mesmo existe força, naquele que apoia em cima da sua sabedoria, da sua estrutura, ou até mesmo em cima da sua própria experiência. Vamos aprender, meus irmãos, coisas preciosas na vida desse menino, que nos dá uma preciosa lição para vivermos o milagre de Deus que Deus tem preparado, e Ele já tem para nós. Quando Deus já tem a solução, quando nós estamos num momento de crise. Quando Deus já tem uma resposta, e Ele já sabe o que está fazendo, e sabe o que Ele vai fazer. Outra coisa que vamos aprender nessa passagem, meus irmãos, a semear no tempo de crise. Semear em tempos difíceis. Mateus nos afirma que o lugar era deserto, e menciona no capítulo 14 de Mateus, que a hora também já era avançada. Mas teve alguém ali que semeou no momento de crise, ninguém tinha, mas ele tinha. Ele semeou o que ele tinha, era tudo que ele tinha na sua mão, ele colocou. Se nós olharmos no Antigo Testamento, em 1 Reis 17, nós vamos ver a viúva de Serepta, que nos ensina também preciosas verdades. Que a crise era grande, mas ela tinha algo na sua mão, e ela estava abrindo mão, para colocar ao profeta, naquele momento. Aquela mulher, ela chegou no limite da extrema pobreza, mas ela tinha água, que a Bíblia nos diz no capítulo 17, versículo 10 de 1 Reis, e ela tinha um pouco de farinha, e ela tinha também um bocado de azeite. Aquela viúva, meus irmãos, nos ensina que a nossa oferta pode ser a nossa vida, ou pode ser a nossa morte. Porque ela disse, eu vou cozinhar, eu vou comer, depois nós vamos morrer. Mas ela resolveu colocar, ela resolveu liberar na sua mão. Ela aprendeu a semear num tempo de crise, num momento difícil. Ela ia fazer o último bolo, e depois via esperar a morte. Mas a morte não chegou, porque ela semeou no momento de crise. Meus irmãos, o momento de maior valor é quando nós estamos vivendo em crise, mas nós aprendemos a semear. Nós aprendemos, irmãos, o valor de semear no momento de crise. Aquele menino, ele resolveu semear.
Ele poderia pensar assim: não, mas ninguém tem pão, eu vou esconder o meu, eu vou ficar com o meu. A Bíblia diz, meus irmãos, que esse menino, ele entregou. Também nos ensina, meus irmãos, a termos uma fé incondicional. Esse menino nos ensina isso. Por quê? Se ele não tem fé, se ele não tem confiança, ele não ia entregar aquele pão. Você vai entregar um pão? Você diz: olha, estou no meio de uma multidão aqui. Tem 5.000 homens, fora mulher e criança, deve ter umas 15, 20 mil pessoas. Só eu tenho pão. Tá louco. Se eu tirar da bolsa aqui, vai todo mundo se jogar aqui em cima. Vai ser um pisoteando em cima do outro. Eu vou esconder. Mas quando alguém diz: o André está sabendo, o seguinte, Jesus precisa do teu pão, ele vai fazer uma oração. Opa, estou abrindo mão. Irmãos, ele faz isso com liberalidade. E ele faz isso com fé, uma fé incondicional. Ele diz: olha, mesmo que eu passe fome, mas eu estou colocando nesta noite, eu estou colocando nesse entardecer, eu estou colocando na mão de Jesus. E Jesus faz, irmãos, essa pergunta, que foi uma pergunta difícil no momento para eles responderem: aonde é que nós vamos comprar pão para eles comerem? Então, irmãos, quando nós, por exemplo, fazemos uma pergunta, nós fizemos porque nós queremos aprender, não é mesmo? Mas quando Jesus faz uma pergunta, é porque ele quer ensinar. Jesus, irmãos, ele é completamente diferente. Quando ele faz uma pergunta, ele está querendo trazer uma grande lição para nós. Quando ele pergunta para Adão, por exemplo: onde tu está? Deus já sabia, mas estava querendo trazer a ele a responsabilidade, reconhecimento da culpa do pecado, né? E é essa mesma pergunta, quando Jesus está fazendo a pergunta para Filipe, Jesus está querendo plantar fé no coração dele. E agora esse menino, meus irmãos, ele tem uma fé incondicional, porque ele entrega, ele coloca. E eu quero dizer nesta noite: não tenha medo de entregar. Quando nós, irmãos, entregamos, a primeira coisa que devemos entregar é a nossa vida, é o nosso coração. Nos entregar totalmente ao Senhor. Eu preciso me entregar. Antes de querer entregar qualquer coisa para Deus, eu tenho que entregar a minha vida, porque é o que Deus aceita. Primeiro a minha vida, depois a minha oferta, depois aquilo que eu desejo consagrar a Deus. A minha vida primeiro é que tem mais valor. É o que Deus deseja, que Ele quer alcançar a sua vida, Ele quer alcançar o seu familiar, quer alcançar os teus amigos, os teus Natanaéis, Ele quer alcançar. Outros que não estão ainda no teu aprisco, Ele deseja alcançar. Outras vidas que ainda não foram alcançadas, Ele deseja alcançar. Amigos seus, pessoas que você conhece, familiares teus, Ele deseja alcançar. E Ele está visando isto. Então, não tenha medo de entregar. Depois que nós entregamos o que nós somos, nós entregamos o que temos, sem reserva nenhuma. Então, nesta noite, aprenda, irmãos, a colocar na mão do Senhor Jesus. Porque, irmãos, esse moço teve uma vitória sobre a avareza, porque ele poderia ter comido escondido lá no cantinho. Diz: gente, com licença, deixa eu atender o meu celular aqui, vai para bem longe de todo mundo e come, fica comendo. Ele não fez isso. Ele entregou, porque ele confiou. E entregar, irmãos, é confiar. Aprenda também, meus irmãos, vamos aprender nesse texto, nessa passagem, com Jesus, um grande segredo. O segredo da gratidão. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 11, depois que recebeu das suas mãos aqueles pães, a Bíblia diz, versículo 11, então Jesus tomou os pães, e diz aquilo, o que ele fez? Deu graças, e os repartiu entre os que estavam sentados. O que Jesus fez? Deu graças. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças. Você já agradeceu? Quando tem pouco? Não, eu só agradeço quando eu recebo muito. O chefe me chamou, me deu um aumento, então eu agradeci a Deus. Olha, recebi uma notícia boa, então eu fui agradecer a Deus. E quando está pouco, já agradeceu? Não, pastor, eu não agradeci. Então vamos aprender, irmãos, porque Jesus tinha só 5 pães. E o que ele faz? Agradece. Meu Deus do céu, só tem arroz nessa casa e feijão. Carne já faz tempo que não entra. As coisas estão difíceis. Você está reclamando, meu irmão. E a Bíblia me ensina, irmãos, que nós devemos ser gratos. E Jesus pega 5 pães e ele agradece. Você já agradeceu quando faltou? Já agradeceu quando a situação está aquém do que você desejava? Aí você está lá com o seu carrinho, dando problema, né? Carro estraga, tem que trocar o pneu, está com isso, está com aquele outro para arrumar.
E aí você, essa porcaria de carro, esse carro não dá para nada, esse carro não presta. Meus irmãos, Jesus agradeceu quando tinha somente 5 pães e uma grande multidão. Vamos aprender, irmãos, que gratidão antecede milagre. Gratidão antecede milagre. Gratidão provê milagre para a nossa vida. Nós vivemos num mundo de pessoas que reclamam de tudo. Reclamam quando está ruim, óbvio, e reclamam até quando está bom. Tem gente que tanto faz está bom quanto está ruim, está reclamando. E tudo está reclamando. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus pega aqueles pães e a Bíblia diz que ele agradece. Jesus tomando os pães, deu graças. Ele agradeceu. Ah, pastor, mas como é que eu vou agradecer, pastor? As coisas estão bem complicadas e difíceis. Mas exatamente, irmãos, o texto diz aqui no momento de dificuldade e de miséria, o que Jesus está fazendo? Agradecendo. O que nós devemos fazer? Agradecer. O que vamos aprender nesta noite? Vamos aprender na palavra de Deus nesta noite a sermos gratos, a agradecer. Em vez de murmurar, de se queixar, achar ruim, só achar coisa ruim, meu Deus, como é difícil conviver num ambiente que só tem reclamação e não tem gratidão. Aí um reclama de Jesus uma coisa, outro reclama de outra coisa, e reclamando. Enquanto a Bíblia diz, irmãos, que em tudo devemos dar graças. Em tudo. Em? Não é em algumas coisas, mas em tudo devemos dar graça. O que você já agradeceu ou deixou de agradecer? Quem sabe temos um débito de gratidão, de agradecermos. E a Bíblia assim nos ensina. E aqui menciona o grande milagre feito. Mas houve uma gratidão. O milagre da multiplicação, ele é precedido sim por uma atitude de gratidão. Jesus agradeceu. A Bíblia menciona que Jesus curou 10 leprosos. Os 9 foram, um voltou. Qual é a diferença dos que não agradeceram do que agradeceu? O que agradeceu foi curado como os demais leprosos. Só que o que agradeceu, irmãos, recebeu muito mais. Ele recebeu salvação. Reconheceu o Senhor Jesus, o senhorio do Senhor Jesus, e que Ele é o Salvador e aquele que é o libertador. Ele encontrou muito mais do que a cura no corpo. Ele encontrou a cura para a sua alma. Ele encontrou a libertação para a sua alma da escravidão que vivia. Então vamos aprender a ser gratos, amém? Em nome de Jesus. Ele, além de curado, ele também foi salvo. Vamos aprender também, irmãos, o grande segredo da partilha. A Bíblia menciona no versículo 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: juntem pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Bem? Versículo 11, aliás. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam, e aqui o que acontece, irmãos? No outro texto, outra versão, diz que Jesus tomou os pães, tendo dado graça, repartiu pelos discípulos. Depois, os discípulos, com aqueles pães multiplicados, os discípulos que repartiram com os que estavam assentados. Igualmente os peixes, e a Bíblia menciona tanto quanto queria. A multiplicação, irmãos, ele não se deu apenas nas mãos do Senhor Jesus. Mas foi cortando o pão, botando no cesto, cortando o pão, botando no cesto, e ali ficou uma montanha assim enorme, gigantesca de pão. Não. Multiplicou. Na mão de 12 discípulos também, eles saíram repartindo. Quando eles estão repartindo, está multiplicando, repartindo, está multiplicando, repartindo, está multiplicando. Um pegou um pedaço maior, pegou e repartiu com outro ali, e foi repartindo. Irmãos, o milagre se deu nas mãos de cada um. O milagre não foi algo assim que aconteceu somente, exclusivamente no momento da partilha do Senhor Jesus, mas sim foi no momento que estava repartindo com todos. Meus irmãos,
E uma grande lição que eu quero nesta noite tirar com todos nós aqui, aprendendo com o Senhor Jesus, que Jesus assume a responsabilidade pelo nosso cuidado. Uma grande lição, porque quando os discípulos estão dizendo, tanto Mateus e Lucas também dizendo, que eles, Senhor, despede a multidão para que vá, para que encontre lugar aonde comprar, e a multidão vai embora. Já está ficando tarde, manda embora. E Jesus disse, não, dê vocês mesmo de comer para eles. Sejam vocês responsáveis. Eles estão indo até Jesus, irmãos, para lembrar Jesus de despedir a multidão. Quem sabe Jesus esqueceu do horário, e Jesus esqueceu de mandar eles embora, e eles estavam querendo se livrar de um problema. Imagina, irmãos, eles teriam que resolver uma situação, porque eles estavam promovendo aquele evento, certo? Do contrário, eles estavam, na realidade, não estavam preocupados com o povo, eles estavam preocupados com eles. É você que recebe uma visita, não tem o que comer, e você fica dizendo para a visita, você não quer ir embora? Quer ir embora da vez? É que você não tem comida, você não tem o que oferecer, e aí você mais quer que a pessoa vá embora, porque você não tem, não quer passar pela vergonha. Na realidade, eles não estão pensando nas pessoas, eles estão pensando neles. E Jesus, irmãos, ao contrário, Jesus não pensou neles, Jesus estava pensando no povo, no necessitado. Por que Jesus veio? Pensando nele, pensando em nós, na nossa culpa, que diante de Deus, nós estamos afastados de Deus, longe de Deus, nossos caminhos estão longe de Deus. Aí Jesus veio morrer por nós, não porque Ele está pensando nele, mas está pensando na nossa miséria, e porque Ele é a única solução e a única resposta para resolver o nosso problema diante de Deus. Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso provedor. E Jesus, irmãos, diferente dos discípulos que estão pensando em se livrar de um problema, daquelas pessoas, Jesus estava dizendo o seguinte, vocês têm que ser responsáveis. Eles seriam, irmãos, irresponsáveis por atrair tanta gente para aquele deserto, sem água, sem comida, sem estrutura. O discurso deles até parece ser bom. Dizer, Senhor, é o seguinte, olha, vamos analisar. O lugar é deserto, a hora já é avançada, não tem lugar para comprar comida, não tem dinheiro para comprar comida. Isso vai ser uma vergonha para nós, vai ser um descrédito para o nosso ministério. Vão ficar falando mal da gente, pessoas que se desmaiaram, olha, já estão querendo o nosso pescoço. Herodes está procurando a gente, aí ó, vamos nos mandar daqui, Senhor, vamos tirar esse povo daqui. Despede a multidão para que vão para as aldeias e encontrem o que comer. No fundo eles queriam dizer o seguinte, Jesus, livra dessa gente, antes que nós venhamos ter problema. Mas na realidade, irmãos, Jesus diz o seguinte, não, é responsabilidade, é cuidado meu. Coisa boa, se nós assumirmos, irmãos, esses compromissos, com relação ao cuidado e ao zelo. É Deus que nos chama, temos problemas, vamos resolver. Temos situação, nós vamos estar empurrando com a barriga. Nós temos, irmãos, que encontrar uma solução em Deus. E Deus sabe fazer milagre, tanto naquela época, quanto nos dias de hoje. Você tem problema para resolver, e você nem sabe como vai resolver teu problema. Mas eu quero dizer que Deus vai te ajudar, porque foi com a ajuda de Deus, foi no poder do Espírito Santo, que essa situação foi resolvida. Mas foi resolvida. Não deixou para um outro dia resolver, um outro momento tomar a decisão de resolver. Não, foi tomada a decisão e Jesus resolveu a situação. Outra coisa que vamos aprender aqui, irmãos, sobre esse menino que tinha 5 pães. A palavra aqui chamada rapaz, no grego, é usada a palavra paidarion. Paidarion significa um rapaz com aproximadamente 17 anos. 17 anos já tinha idade para se casar. Na verdade, ao falar desse jovem para Jesus, André possivelmente já conhecia pessoalmente ele. E eu quero dizer, irmãos, que idade não é barreira para Jesus. Não pense que você, por exemplo, é muito jovem. Eu sou muito velho. Eu tenho problema aqui, eu tenho problema lá. Eu estou com problema na minha saúde. Eu não posso servir a Deus. Eu tenho meus problemas para resolver. Eu tenho meus limites que eu ainda não posso seguir a Cristo. Eu não posso ainda fazer a obra de Deus. Não coloque limite quando Deus coloca nas tuas mãos e coloca capacidade. Ele tem algo extraordinário para derramar sobre a sua vida em unção e graça e poder para usar a sua vida.
Não coloque limites, porque Deus quer usar. Você é útil para Deus, amém? Você pode ser um instrumento muito útil na mão de Deus. Meu amado, em nome de Jesus, nesta noite, acorde. Porque Deus está procurando pessoas a quem Ele quer usar para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder. Não coloque limites ou limitações, porque para Deus, aos olhos de Deus, não existe limite, não existe pequeno, não existe grande. Aos olhos de Deus, meus irmãos, existem pessoas disponíveis, que estão dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu sou jovem ainda, mas eis-me aqui. Senhor, a minha idade está avançada, mas eis-me aqui, porque a tua palavra diz que ainda, depois de ainda alguma idade, ainda darão frutos, e eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. Esse jovem, meus irmãos, ensina algumas lições para nós, pelo menos 3 características. Primeiro, a característica de prevenção. Ele é um moço prevenido. Ele não vai para o deserto só no oba-oba. Ele não vai só na emoção. Ele disse: não, para aí. Eu tenho aprendido do meu pai que eu tenho que ser uma pessoa prevenida. Ele pega o seu pão e vai lá. É prevenido, é uma pessoa prudente. Todo seguidor, irmãos de Jesus, precisa estar preparado. Precisa ser prudente. Porque a qualquer momento, a qualquer situação, Deus pode usar. Eu tenho que estar preparado, porque Deus quer usar a minha vida. Não, mas Deus não vai usar, mas seja prevenido, porque Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. E você vai ver maravilhas saindo através da sua vida. Em nome de Deus, deseja usar a sua vida, amém? Diga para a pessoa abençoada do seu lado: Deus quer usar muito a sua vida. Diga para ele: seja prevenido, porque Deus vai te usar. Segunda coisa que esse menino ensina para todos nós, irmãos, a ser desprendido. Ele não está preso ao pão. Ele não está preso àquele pão que não tinha tanto valor, mas para ele era importante. Mas ele é uma pessoa desprendida. Para mim ser usado por Deus por um milagre, eu preciso ser desprendido. Eu não devo considerar nada como meu, ou como importante aqui, mas eu devo ser desprendido. E a terceira coisa que esse menino nos ensina, a ter fome de Deus. Esse moço, por que ele não está só comendo pão? Ele está atento ouvindo Jesus. Ele está quase que como uma pessoa vidrada, apaixonada, hipnotizada por um poder tão precioso. Não é a palavra hipnotizada correta, mas ele está ali, irmãos, atento. Ele está comendo, ele está com sede, e ele quer mais, e ele quer mais. Ele não foi embora. Ele não pensou: vou vender pão aqui, vou ganhar dinheiro. Não, ele não está preocupado com isso. Ele quer mais de Jesus. Por que ele entrega, irmãos? Porque realmente ele está com fome, não de pão. Ele está com fome de Jesus. Por que ele abre mão de algumas coisas? Quantos de vocês já largaram tanta coisa da vida velha, do velho homem? Como os nossos queridos irmãos tão preciosos que deram esse passo tão importante nesta noite. Abrindo mão de tudo, tomando uma decisão com Jesus. Por que, irmãos? Fome. Eu quero mais. Eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero receber mais, eu quero ouvir mais, eu quero estar mais atento àquilo que Deus tem, àquilo que Deus está derramando, àquilo que Deus vai ministrar. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu necessito de mais. E ele não está fixado, fissurado em pão. Ele quer mais da presença de Deus, ele quer mais do pão da vida. E aí Jesus vai falar a respeito do pão da vida, e ele quer mais desse pão da vida. Irmãos, que coisa preciosa, que coisa tremenda. E para encerrar, a presença de Jesus, ou estar com Jesus, irmãos, é a melhor coisa na vida. É a maior decisão que a gente faz. É a melhor escolha. Mesmo que estar com Jesus não nos isenta de lutas e de problemas. Porém, estar com Jesus e andar com Jesus, irmãos, faz com que venha providência sobre a nossa vida. Também, irmãos, porque Jesus está atento, está contemplando a nossa necessidade. Ele sabia que o povo precisava de pão. E ele não despediu aquele povo com fome. Não. Ele não despede ninguém vazio. Você veio nesta noite, você não perdeu o seu tempo. Mas você vai receber algo maior que Deus tem para a sua vida.
Ele traz e Ele derrama da sua graça e Ele olha para a nossa necessidade. Abraão, que a Bíblia considera o pai na fé, foi um irresponsável, largando o seu filho pelo deserto, sendo ele um homem rico, sendo ele um homem próspero, sendo um homem de muita riqueza e tendo muitos funcionários. Ele entregou o menino com um cantil e um pedaço de pão. Era para ele ter entregue, quem sabe, com 30, 40 homens e uma nada de animais e muita água para cuidar. Ele não cuidou, mas Deus cuida. Deus cuida, porque foi Deus que atentou para o choro do menino no deserto e para Agar no deserto, suprindo a vida deles. Foi Deus, meus irmãos, que viu Elias numa depressão dentro de uma caverna e foi lá para curar o coração. Foi o Senhor que viu Paulo e Silas numa prisão e atenta para a oração e o louvor que eles estão fazendo no meio de um momento tão difícil. É Ele que olha para o servo dele que está na ilha de Patmos, João, e se manifesta e faz a maior das revelações que nós temos na Bíblia, que é o livro de Apocalipse, se revelando e não deixando sozinho e não deixando isolado no momento de luta. Deus é assim. Deus é assim. Amém? Vamos aprender também, irmãos, do nosso dia a dia, que Deus é organizado. A Bíblia menciona que Ele mandou sentar de 50 em 50 e de 100 em 100. E diz que a relva era muito alta. Era um momento realmente, naquela época, perto da Páscoa, que a grama crescia e ficava bem fofo o pessoal sentar. Agora, irmãos, Jesus organizou o milagre. O milagre aconteceu debaixo de uma organização. Amém? E para nós então encerrar, João capítulo 6, verso 33, a Bíblia diz assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. É esse pão vivo, irmãos, que é superior àquele pão que eles estavam satisfeitos e contentes com um pãozinho de cevada. Mas Deus tem algo superior, Ele tem um pão melhor para nós. Ele tem algo superior. Você veio receber uma bênção material nesta noite, mas Deus tem algo muito maior para derramar sobre a sua vida. Amém? Eu quero convidá-los para nós orarmos a Deus. Vamos ficar em pé.